Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele abandonou a meia-irmã e escolheu aquela que todos ignoravam. Uma história de amor que fez chorar. Em um subúrbio rico de Connecticut e a poucos minutos das margens tranquilas do lago Litchfield, ficava a grande Casa Branca da família Bennett com persianas verde sálvia. Uma casa colonial imaculada e meticulosamente mantida, símbolo de sucesso e tradição, onde cada detalhe, das roseiras que ladeavam a entrada da garagem ao piano de cauda na sala de estar, exalava uma elegância aristocrática. Lá dentro, duas irmãs cresceram sob o mesmo teto, mas em mundos paralelos. Madison Bennett, a mais velha, era a imagem viva da perfeição como a sociedade a definia. Loira como trigo sob o sol de junho, seus olhos azul gelo pareciam penetrantes sem nunca realmente olhar. Ela tinha a graça de uma apresentadora de TV, a postura de uma herdeira e a dicção refinada de uma futura senadora. Formada em Yale, ela havia desfilado brevemente para marcas locais e aparecia regularmente em galas beneficentes. Cada sorriso, cada inclinação de cabeça, cada gargalhada era precisamente medido. Dizia-se dela que ela havia nascido para brilhar, e ela acreditava nisso. Os vizinhos a admiravam. As mães a invejavam por sua filha. Os pais a achavam admiravelmente bem comportada. Mesmo no ensino médio, os professores já diziam, ela irá longe. Graça, por outro lado, era a outra irmã, a mais nova, aquela que esquecemos de apresentar. Morena, com o cabelo sempre preso num coque bagunçado, ela usava óculos de armação fina que escorregavam da ponta do nariz. Mancava levemente na perna esquerda, resultado de um acidente de bicicleta aos 8 anos que não era mais discutido, como se fosse uma mancha no retrato de família. Grace era gentil, sonhadora, silenciosa. Passava horas no velho jardim, desenhando as plantas, os pássaros, os rostos que imaginava. Tinha uma paixão rara pelas pequenas coisas que os outros ignoravam. Os reflexos da luz numa poça, o render da madeira velha, o brilho de um sorriso tímido. Suas roupas eram simples, escolhidas para o conforto. Nada de maquiagem. Nada de joias. Apenas um pingente em forma de folha, presente de uma professora de artes. Os seus pais, especialmente a sua mãe Vitória, não escondeu isso. Madison era aquela que teria sucesso. Grace era gentil, mas reservada. Um comentário que Grace ouviu tantas vezes em jantares de família que passou a considerá-lo um rótulo costurado em sua pele. Então veio o dia da recepção. Era uma tarde de fim de verão. O jardim havia se transformado em um cenário de revista. Tendas cor de marfim, lanternas penduradas, garçons de luvas brancas e um trio de jazz tocando ao vivo. Vitória Bennett havia organizado tudo para celebrar o noivado da amiga de Madison, mas, na realidade, era apenas uma desculpa para uma exposição. Para exibir sua casa, sua filha, sua influência. E entre os convidados cuidadosamente selecionados, havia um nome que estava na boca de todos, Andrew Wallace. Andrew não era apenas um jovem herdeiro. Ele personificava o futuro. Neto de Henry Wallace, pioneiro da arquitetura sustentável nos Estados Unidos. Ele acabará de assumir a liderança do grupo Indústrias Wallace com apenas 31 anos. Ele já havia lançado projetos humanitários no Haiti, investido em energia verde e foi listado na lista 30 Under 30 da Forbes. Quando ele entrou pelos portões da propriedade, em um terno azul meia-noite perfeitamente ajustado, de estilo discreto, com um olhar calmo, mas penetrante. Todos se viraram. Madison também. Ela se aproximou, taça de champanhe na mão, com um sorriso radiante. Trocou de vestido 3 vezes antes de descer, finalmente escolhendo uma peça de seda branca que complementava sua tez dourada. Cumprimentou Andrew como se o conhecesse desde sempre. Andrew Wallace, finalmente. Ouvi falar tanto de você. Ele sorriu educadamente. Ela o abraçou. Os outros convidados murmuraram. Os dois pareciam feitos um para o outro. Ele, o herdeiro sóbrio e comprometido. Ela, a bela cosmopolita com a réplica brilhante. Por 2 horas, Madison não o deixou ir. Ela lhe mostrou a estufa, contou sobre seu projeto de podcast sobre as mulheres líderes do futuro, e lhe deu uma amostra do vinho branco importado de Napa. Risadas, piscadelas e jogos de sedução codificados. Mas o que ninguém percebeu era o olhar de Andrew. Um olhar que de vez em quando escorregava à esquerda do jardim, onde, sob um velho carvalho nodoso, uma figura solitária sentada em um banco de pedra. Graça, ela recusará o convite para se juntar aos convidados. Muita gente, muito barulho, não era o seu lugar. Refugiara-se em seu canto favorito da propriedade,
com o caderno aberto sobre os joelhos, desenhando um galho de glicínia se enrolando no tronco. Seu rosto, iluminado pelos reflexos da folhagem, tinha aquela rara serenidade que só se capta em segredo. Andrew olhou para ela sem dizer nada, como um homem que finalmente ouve uma nota musical logo após uma cacofonia. Ele ainda não sabia por que ela o atraía. Mas havia algo naquela presença calma, naquele jeito que ela tinha de ser autêntico, sem pretensão, sem encenação, suavemente tocou uma fibra sensível nele. Ele desviou o olhar quando Madison tocou seu braço. Mas a partir daí, nada mais seria igual. Poucos dias após a recepção, Andrew retornou à casa dos Bennet, oficialmente convidado para um almoço informal com Madison. Victoria prontamente lhe escreveu um bilhete perfumado, elogiando os talentos culinários da filha mais velha e insinuando sutilmente que Madison estava se interessando cada vez mais por arquitetura sustentável, o que não era verdade, mas foi útil. André aceitou. Ele não parava de pensar sobre Graçadeja aquele dia. A imagem dela, absorta em seus desenhos com as pálpebras franzidas sob a luz fraca do carvalho, suplantara todo o brilho superficial da recepção. Ele ainda não sabia exatamente o que procurava. Não era curiosidade, era como uma intuição. Uma obviedade sem explicação. Madison, radiante em um vestido de verão amarelo claro, o cumprimentou com um sorriso largo demais. Andrew, que prazer! Você vai ver, eu fiz uma torta de limão sozinha. Bem, quase. Ele sorriu educadamente. Sentaram-se no terraço, guardanapos de linho e talheres de prata. Madison falou bastante, sobre planos de parceria com uma marca de roupas éticas, um convite para um podcast, sua leitura mais recente, que ela resumiu mais do que conseguiu entender. Andrew assentiu, fez algumas perguntas, mas seu olhar regularmente se desviava para o jardim, lá atrás, onde as rosas terminam, onde começa o caminho de pedra cinza ligeiramente inclinado que leva à pequena construção de madeira, parcialmente coberta por trepadeiras Virgínia, o ateliê. Ele finalmente se desculpou educadamente. Com licença, Madison. Acho que vi algo no jardim da última vez. Gostaria de dar uma olhada. Ah, claro. Sinta-se em casa, disse ela, um pouco surpresa. Ele desceu os degraus. Seus passos mal faziam barulho no cascalho. O jardim estava banhado por uma luz suave, quase irreal. Uma brisa morna agitava os galhos dos bordos. Ele chegou em frente à oficina. Uma grande janela deixava entrar uma luz dourada. Lá dentro, lá estava ela, Graça, sentada em um banquinho velho, com um pincel em uma mão e um pano manchado de tinta na outra. O cabelo está preso em um coque bagunçado, com mechas caindo pelo pescoço. Ao redor, dezenas de telas, paisagens oníricas, retratos meio apagados, cores suaves e melancólicas. Ele hesitou em bater, então silenciosamente empurrou delicadamente a porta entreaberta. Ela se virou surpresa. Suas bochechas coraram levemente. Ah, olá. Não ouvi você. Desculpe. Eu não queria interromper. Eu só queria ver que lugar era esse. Um breve silêncio. Então ele perguntou suavemente. Entendo? Ela hesitou. Seu olhar buscou o dele, incerto, então assentiu lentamente. Deu um passo para o lado e apontou para uma tela encostada na parede. Uma criança em um banco, um corvo acima. Tudo pintado em tons de azul acinzentado, quase irreal. É forte, murmurou ele. É como se o silêncio estivesse falando. Ela olhou para baixo, tocada. Poucas pessoas realmente olhavam para suas obras. Menos ainda as entendiam. Este foi o início de uma série de encontros discretos, nunca planejado, nunca oficial. Andrew voltava regularmente, sempre sob o pretexto de um encontro com Madison. Mas assim que a conversa terminava, ele encontrava uma desculpa para passear no jardim. E sempre, seus passos o traziam de volta para a Graça. Ele sentava-se no banco perto do estúdio. Às vezes, ela continuava pintando enquanto ele falava. Outras vezes, ela parava, largava o pincel e o ouvia com aquela atenção sincera que destrói todas as fachadas. Ele lhe contou sobre seu trabalho, sobre a empresa que dirigia, mas que de fato não lhe pertencia em seu coração. Sobre a pressão para ter sucesso, sobre a imagem perfeita que se esperava dele. Sobre seu pai exigente, sobre seu medo de ser apenas um nome em um contrato. E ela mais timidamente confidenciou-lhe o seu sonho, criar um abrigo para crianças esquecidas, aqueles que não têm voz nem lugar, um centro onde se aprendesse a desenhar, a escrever, a falar da própria dor sem vergonha. Porque às vezes ela disse um dia, crianças feridas se tornam adultos silenciosos. E eu sei algo sobre isso. Naquele dia, Andrew não sabia o que dizer, mas ficou ali por um bom tempo, simplesmente sentado ao lado dela, observando o vento fazer as folhas dançarem.
O vínculo foi formado. Lentamente. Profundamente. Silenciosamente. Não foi amor à primeira vista. Foi reconhecimento. Duas almas cansadas do barulho do mundo finalmente se encontrando na mesma sintonia. Ele nunca lhe fez um elogio trivial. Ela nunca tentou seduzi-lo. Mas algo estava se enraizando entre eles. Além do olhar alheio. Além dos códigos. Além das expectativas. Um dia, quando ele estava prestes a sair, ele disse a ela suavemente: "O que você está fazendo aqui? É mais bonito do que qualquer coisa que já vi nas galerias de Nova York." Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, o primeiro que ele viu em seu rosto. E então ele entendeu o que poucas pessoas entendem. Não são os holofotes que fazem alguém brilhar, é a luz que eles acendem nos outros. E Grace acendeu algo nele que Madison nunca tinha visto. Algumas semanas depois, no luxuoso salão de baile de um hotel histórico de New Haven, a família Bennett organizou uma gala de caridade luxuosa em apoio a uma fundação de saúde mental. Victoria Bennett foi a patrona honorária, e Madison, radiante, foi uma das jovens encarregadas de apresentar a noite. Os convidados foram cuidadosamente selecionados: senadores, empresários, clientes e celebridades locais. Tudo brilhava, dos lustres de cristal aos sorrisos estampados nos rostos. Andrew também estava lá. Ele se deixou persuadir por educação. Não esperava nada naquela noite, muito menos que sua vida mudasse em meio aos aplausos. Perto do final do jantar, enquanto as sobremesas eram servidas em pratos dourados, Madison se aproximou do microfone, acompanhada por uma música suave. Ela usava um vestido Carolina Herrera feito sob medida, uma criação cor champanhe. Seus cachos loiros caíam perfeitamente sobre os ombros e sua maquiagem estava impecável. Mas naquela noite algo em seus olhos revelava a urgência de manter o controle. Ela falou com confiança: "Meus queridos amigos, que alegria ter todos vocês aqui por uma causa tão querida para a nossa família. Mas também tenho um anúncio mais pessoal a fazer." Risada curta perfeitamente medida. "Estou feliz em compartilhar minha alegria esta noite. Andrew e eu decidimos ficar noivos." Um momento de silêncio. Depois, uma onda de aplausos. Câmeras dispararam. Os convidados se levantaram para aplaudir. Victoria levou a mão ao peito, fingindo surpresa emocionada. Madison sorriu. Mas ele permaneceu imóvel. Ele não entendeu. Suas mãos estavam pousadas na toalha branca, cerradas. Ele virou a cabeça lentamente em sua direção, com os olhos vazios de qualquer aprovação. Ele não tinha nada prometido. Num canto da sala, em pé perto do buffet, Graça assistiu à cena paralisada. Ela segurava um prato que nem sequer havia tocado. O sangue latejava em suas têmporas. Ela estava sem fôlego. Era como um sonho destruído em plena luz do dia. Como se seu silêncio, seu segredo, sua dignidade tivessem sido roubados. Ela largou o prato, virou-se e saiu sem dizer uma palavra. Lá fora chovia levemente. Mas ela não sentia nada. Caminhava de braços cruzados, o coração aos pulos. Ela se deixará enganar. Ingenuamente acreditara que ele a vira. A ela. No carro, a caminho de casa, Andrew permaneceu em silêncio. Madison, no entanto, continuava sorrindo. Até que percebeu o olhar dele através da janela. "Você não está dizendo nada? Está chocada, né?" Ela ri. "Eu queria que fosse uma surpresa. E funcionou, né?" Ele se virou para ela lentamente. "Madison, eu nunca prometi isso. Nunca te pedi em casamento. E você sabe disso." Seu tom era calmo. Calmo demais. Como a superfície de um lago antes de uma tempestade. Ela franziu a testa. "Espera. Quer dizer que você vai me deixar em paz depois do que eu acabei de anunciar? Depois do que as pessoas viram ou viram? Você está brincando, eu espero?" Ele olhou-a diretamente nos olhos. "Sinto muito, Madison. Mas não posso me casar com você." Um longo silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva no para-brisa. Então sua voz tornou-se ríspida. "Você vai me deixar por ela? Pois minha irmã vacilante ou artista triste? Aquele que nunca soube fazer nada além de desenhar pássaros e sonhar com um mundo que não existe?" Ele respirou fundo. "Você não entende. Ela é muito mais completa do que todos vocês aqui juntos. Ela é verdadeiro Madison. E estou cansada de viver num mundo que recompensa a máscara em vez do coração." A notícia teve o efeito de um terremoto na família Bennett. Madison, ferida em seu orgulho mais do que em seu coração, cortou todo contato com Grace. Victoria e Charles Bennett, furiosos com a traição familiar, recusaram-se até mesmo a falar com ela. Acreditavam que Grace havia roubado o futuro de Madison. Ela havia traído a confiança, a etiqueta e a lealdade. Durante dias, Grace permaneceu prostrada no estúdio. Ela chorou.
Ela desenhou. Ela releu as mensagens de Andrew. Então, uma noite, ela o convidou para ir até lá. E com a respiração entrecortada, ela disse: Vai, Andrew. Você merece uma vida simples. Uma vida brilhante. Não uma vida escondida atrás de uma garota que incendiou a própria família. Não quero ser seu fardo. Ele se aproximou dela e se ajoelhou diante dela. Eu não escolhi você porque você é irmã da Madison. Ele pegou a mão dela. Eu escolhi você porque você é você. E se eu tiver que recomeçar em outro lugar, então quero que seja com você. Eles deixaram a cidade uma semana depois. Nenhum escândalo. Nenhuma declaração. Apenas uma partida silenciosa ao amanhecer. Eles se mudaram para uma pequena loft iluminado no Brooklyn, com paredes de tijolos aparentes e pisos de parquete rangentes. Andrew abriu mão de alguns cargos no conselho de administração da empresa familiar, preferindo investir em projetos sociais. Ele alugou um espaço no bairro de Bushwick e o transformou em uma oficina para Grace, que ela batizou a Voz Interior. Mas eles não pararam por aí. Juntos, eles fundaram uma organização, o Estúdio Invisível, uma fundação para jovens artistas marginalizados, órfãos, refugiados, adolescentes LGBTQ+ rejeitados. Um lugar onde cada voz silenciosa pode finalmente ser ouvida através de cores, palavras e formas. E um dia, em uma carta anônima enviada para sua caixa de correio, encontraram esta frase, escrita à mão, sem assinatura. O que vocês estão construindo juntos é mais forte do que qualquer coisa que lhes foi negada. Obrigada. Grace olhou para Andrew comovida. E ele a tomou nos braços. Eles perderam uma família, mas eles tinham encontrado um mundo. 10 anos depois, numa manhã de maio, o sol acariciava suavemente as cortinas de linho branco que flutuavam no ar quente do loft. O estúdio, banhado pela luz natural, ecoava com o riso de um menino. Elias, de 8 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e manchas de tinta nas mãos, corria descalço entre os cavaletes, perseguido por um cachorro grande demais para uso interno. Ele ria alto, com a pura inocência que só uma infância amada pode oferecer. Grace sentou-se diante de uma tela inacabada, olhando com ternura. Seu mundo era simples, algumas plantas penduradas, um velho toca-discos tocando jazz suave e telas penduradas nas paredes como fragmentos de almas. Cada detalhe ali falava de reconstrução, paz, verdade. Naquela manhã, Andrew estava sentado à sua mesa, cercado por plantas e esboços. Ele estava desenhando um parque ecológico para crianças com deficiência, um projeto financiado pela fundação deles, resultado da ideia de Grace. Oferecer um espaço onde cada criança, independentemente do seu corpo, se sinta livre para brincar. É quando o carteiro bateu suavemente. Um envelope creme sem logotipo com uma escrita instantaneamente reconhecível, Madison. Grace o pegou entre os dedos. Ela hesitou por um momento, seu coração batendo um pouco mais rápido. Tinha sido 10 anos de silêncio, de dor surda, de ausência. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem um olhar para os funerais da família. Ela abriu. Graça, não sei como começar esta carta. Fiquei anos refletindo sobre as palavras, escrevendo-as e depois apagando-as. Eu te odiava. De verdade. Não porque ele escolheu você, mas porque em algum lugar dentro de mim, eu sabia que ele nunca me escolheu. Ele não roubou você de mim. Ele te encontrou. E eu me perdi. Eu achava que era tudo o que um homem queria. Brilhante, bonita, confiante. Desempenhei um papel por tanto tempo que me esqueci de mim mesma. Ele olhou para mim, mas ele você viu. E agora, depois de todo esse tempo, depois de tanta solidão e perguntas, acho que finalmente estou pronto para ficar feliz por você. Você está feliz, Grace. E acho que estou pronto para começar a ser um também. Madison. Grace leu a carta em silêncio. Depois, leu novamente. E na terceira leitura, suas mãos tremiam levemente. Não era um pedido de perdão. Era uma confissão nua, sincero. Um grito do coração de uma mulher que finalmente parou de lutar contra si mesma. Ela olhou para Andrew. Ele já a olhava, tendo compreendido. Sem fazer nenhuma pergunta, aproximou-se e a abraçou. Você está bem? Ele sussurrou. Ela sentiu lentamente. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha, mas seu sorriso era tranquilo. Sim, ela me viu também, bem. Elias, curioso, aproximou-se. Mãe? Por que você está chorando? Grace o puxou para perto e beijou seus cabelos. Porque alguém encontrou o caminho de volta para seu próprio coração. Naquela noite, depois de colocar Elijah na cama, Grace voltou ao estúdio. Pegou uma tela em branco. Nela traçou duas figuras femininas, uma de frente para a outra. Não eram perfeitas nem simétricas. Uma usava um colar de pérolas quebradas. A outra segurava um pincel.
Entre eles, uma ponte frágil, mas real. Ela assinou na parte inferior, Irmãs, finalmente. Ela nunca foi a favorita. Nunca foi o mais aplaudido. Nunca foi o que mais chamou a atenção em reuniões sociais. Mas ela se tornou a primeira no coração de um homem que sabia ver o invisível. E mãe de uma criança que cresceu na liberdade de ser ela mesma. E isso, valeu todos os olhares do mundo.